eles não têm hábito de leitura, né, Anselmo? E a maior forma de tu aumentar teu vocabulário é lendo, né? E daí eu sempre brinco com eles, vamos fazer uma palavra nova. Daí eu falo uma palavra nova, uso numa frase, uso várias vezes na mesma tarde, explico o significado, para daí eles gravarem um vocabulário diferente. Vai lá. Aí, ó. O imperador chamava as crianças e examinava os dados. Não sorria e nem dançava com contentamento. Pai estava muito nervoso, pois o imperador não havia até agora aprovado aquelas coisas maravilhosas, o que não diria sem nada. Beijamos, meu jovem. O que tem aí pra mim? Pai, não pode mais. Pai não pode mais evitar as lágrimas. Com a cabeça baixa, mostrou o vaso ajoelhado. Pessoal, aí a gente passou, né? Vocês conhecem essa palavra esboçar? Mostrar algo sem mostrar características. Isso. Esboçava. A gente consegue até ter dois significados, né? Quando eu peço pra você, faça um esboço de tal desenho. É o rascunho, né? E nesse caso aqui é o demonstrar mesmo que vocês falaram, tá? Aqui, ó, Eu consigo ter rascunho dois aqui, ó. significados, tá bom? Eu gosto de trabalhar a leitura com a turma para eu saber quem lê bem, quem não lê bem, sabe? Identificar as fragilidades. Começa com o silêncio, que dá para perceber que ela tá. A hora que a gente dispara, que fala assim, pode ler, tá todo mundo tranquilinho. E conforme ela vai lendo, a agitação da sala aumenta. Quando eu fui escrever uma palavrinha lá no quadro, foi no sentido do quê? Muitas vezes eles não entendem e não perguntam porque o colega que estava lendo. Então já foi meio que tentando me antecipar ou para não deixar passar, sabe? Porque como era um colega, quando sou eu que estou falando, eles param e perguntam. Mas às vezes quando é um colega, eles não estão prestando tanta atenção e você pergunta lá, não entenderam todas as palavras? Ah, a gente entendeu. Aí eu falo, então você entendeu esboçar o que é? Né? E eles têm essa dificuldade. Então eu fui e passei essa palavrinha que eu acho que era mais estranha, assim, estranha aos olhos dele, né? Que seria lá no texto. Mas a turma conseguiu, de certa forma, ressignificar, dar um significado, né, para nossa palavra ali. Eles trouxeram os dois significados mais conhecidos, né, o significado de artes, né, esboçar, desenhar, e o significado de demonstrar, que foi aqui no meio. Deve ter falado aqui que era esse. Aí a gente conversou a respeito do significado e eu falei para eles, olha, acho que ali, se a gente for olhar no texto, o significado que falou é o que mais está correto, porque é sobre demonstrar, né? E daí termina. Acho que é isso. Foi essa movimentação da turma que te moveu a ir ao quadro e anotar Também. a palavra? Também, mas não só. Uhum, Então, Também. o que mais foi fora a movimentação da turma? Aquilo que eu falei, né? Deles, que eu sei que eles não estavam prestando atenção, eles não iam entender todo o vocabulário do texto. Nesse sentido, já fui lá para colocar. E também a movimentação do barulho e afins. No sentido, o que a professora vai fazer no quadro? Né? Chamar uma atençãozinha ali. Chamar atenção sem falar. Chamar atenção sem... Então, Chamar atenção sem chamar atenção. Com certeza. Uhum. Quando você perguntou se eles conheciam a palavra esboçar, houve uma agitação na turma, assim, uma manifestação de interesse. Parece que queriam falar ao mesmo tempo. Acontece bastante. Sétimo ano. Quer dizer, eles se interessaram pela pergunta. Sim. Eles queriam responder. Eles gostam. A gente faz...
Uma leitura com o intuito de fazer com que o aluno, teoricamente, participasse da aula, fazendo uma leitura. E além dessa questão também, o que você tem algumas conversas de alguns outros alunos que a nosso ver é algo rotineiro, porque isso não acontece só na aula da professora, também acontece nas aulas da gente, até mesmo quando a gente está explicando o conteúdo, né? Então, aí, ainda nesse sentido, quando houve a leitura, a professora se dirigia ao meio do quadro para explicar e escreveu a palavra, era esboçar que você escreveu, para eu conseguir a participação de um aluno que teoricamente respondeu a pergunta, e que o esboçar tem 2 significados, é isso? Mas esse, no caso, no texto, teria esses 2 significados ou era um significado só? Não, no texto tem outro significado, tá na sequência. Está na sequência? Uhum. Então vamos lá. Eu não vi a palavra no quadro. Ó, eu acho que esse demonstrar, que eu não dei bem certo, tipo, demonstrar o quê, né? Mas eu fiz assim, demonstrar. Que é demonstrar o quê? Uma reação. Foi o que o uma aluno, foi o gesto que o aluno característica. fez antes ali, né? Não vi? Ele fez demonstrar aqui. Ó, aqui que o aluno procurou responder a questão. Não, é que no texto tinha uma palavra que era esboçar, e daí eu acho que eu perguntei pra eles, mas no sentido pra ver se eles tinham compreendido qual o significado da palavra que tinha naquele contexto do texto, né? E daí seriam esses 2, que provavelmente eles já conheciam esboçar em artes, mas talvez eles não lembrassem do esboçar reações ou afins. É mais ou menos nesse sentido. Pode fazer. Então, assim, o que eu percebi também, que foi uma das coisas que eu não fiz na minha observação, foi a partir daquele pressuposto de que o aluno, quando a gente vai falar algumas palavras, ele já sai. Então, lá, quando a gente fez a análise da nossa aula, a gente comentou sobre como era sobre a questão de regionalização, né? Alguns termos que a gente emprega, de que o aluno, a gente parte do pressuposto de que ele já consiga entender algumas, eu não sei se seria, para ti seriam palavras, porque você trabalha com a língua portuguesa, ou para mim seriam palavras, mas também ligados também a conceito, eu acredito também que não fuja muito do português essa questão de conceito também. Então, mais seria em relação a isso, né? A procurar esclarecer de repente o que para nós seria natural, mas para que o aluno, mas para alguns de repente não tem essa mesma facilidade de entendimento. Eu percebi isso nas aulas agora que eu comecei a trabalhar, já depois dessa observação que a gente fez. Que às vezes você chega lá e joga uma palavra lá, eu fiz o ensino médio, né? E realmente, quando você questiona sobre se eles têm um entendimento
daquela palavra, eles não têm. Então isso também já é fruto já de um trabalho que você vai procurar fazer, você vai trabalhar como o professor falou antes, né, em relação às aulas. A gente no decorrer de uma aula usa muito essa questão. Quem sabe a gente emprega muitas palavras que ao nosso entendimento seja algo natural, mas para o aluno que está ali, de repente, não tenha tudo assim. Mas sabe que é uma coisa que eu até falei com o Anselmo também, que principalmente na parte que ele da observação anotada, né? Que a gente trabalhou bastante em vocabulário naquela observação que ele anotou. E o que acontece? O fundamental, você falou que trabalhou com o ensino médio, né? O fundamental, eles perguntam, né, Gerson? Eles não te entendem, eles perguntam. O médio, o que eles fazem? Eles não perguntam. Eles não perguntam, eles ficam em silêncio. Daí se você cai numa prova, se cai em alguma atividade avaliativa, alguma coisa deles. Mas eu não sei o que é isso. Da onde que saiu isso? Nas avaliações eles perguntam. Acontece muito que daí você tem assim, né, nesse entendimento, a gente quando está dando aula, você parte desses pressupostos que eu acho que, não sei se é uma falha nossa, ou se a gente pode estar revendo, que é, primeiro, planejar a aula partindo de alguns pressupostos que o aluno já, pelo menos, tenha noção, saiba de algumas coisas que, na verdade, o aluno não sabe. Então, de repente, tentar simplificar a aula, simplificar não no sentido de baratear, mas procurar fazer algo que você consiga atingir, pelo menos trabalhar, fazer aquilo, mas que há uma aula, digamos assim, mas que ele é simplificada, mas que essa aula ele consiga absorver. Nas aulas que o professor observou da geografia, também houve essa anotação, também houve esses questionamentos que a professora Kathleen falou. Várias vezes o aluno perguntou e numa explicação do qual o professor estava conduzindo a explicação do conteúdo e tudo mais, ela não perguntou ao professor, não, olha, calma aí, espera um pouco, depois eu te dou a palavra, né, e tal. Então assim, veja que de repente você fazer a interrupção naquele momento da explicação também seria interessante, né? O aluno parou e perguntou, você automaticamente já vê o que o aluno está perguntando, o que ele quer saber, qual que é a dúvida dele, que também é algo que a gente poderia estar também, né, introduzindo de forma gradativa à medida que você vai trabalhando o conteúdo e tudo mais. Exceto